Segundo o livro de Reis, capítulo de número 6, versículos de número 8 e versículos seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então o rei da Síria ia fazer guerra contra o povo de Israel. E o homem de Deus, o profeta ali da palavra de Deus, que era nesse momento o Eliseu, ele fala: olha, guarda-te de passar por ali, porque o rei da Síria vem para fazer guerra contra ti. Irmãs, é importante nós entendermos, ouvirmos a voz da palavra, que é a voz aqui do profeta, referir-se à voz da palavra de Deus, para que o inimigo não nos encontre no caminho aonde nós vamos passar. Talvez tem situações que você passe, que você viva no seu dia a dia, no seu cotidiano, porque muitas das vezes você não tem atentado à palavra de Deus, à direção dada pelo Senhor. Você está vendo aqui, o profeta Eliseu, ele foi usado por Deus e ele fala ali ao rei de Israel para que ele não passasse por um lugar, porque senão o povo de Deus seria o quê? Atacado, ou seja, o povo de Israel seria atacado por um outro exército, ou seja, havia uma orientação dada da parte de Deus para que ali eles não fossem atacados. Para que você não seja atacado e para que você não caia nas ciladas do diabo contra a sua vida, ou até as armadilhas ou as armas forjadas que Satanás tenta forjar contra a sua vida, e você ali não cair em uma dessas armadilhas, você precisa estar atento para ouvir a palavra de Deus e a direção dada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, pela voz da palavra, pela pregação. Muitas das vezes o diabo vai armar laços ou ciladas contra a sua vida, mas a Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque Deus a condenará no juízo. Ou seja, se o mal se levanta contra a nossa vida, e se nós estivermos atentos à palavra de Deus, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta, mas ele se levanta para perecer, porque o mal não pode prevalecer contra aquela pessoa que está obedecendo a palavra, contra aquela pessoa que tem vida de oração. Talvez se levante ali um problema de saúde, ou até um problema ali espiritual, ou talvez até um tormento para tirar a sua paz, tirar a sua alegria, tirar o seu contentamento. Mas se você for uma pessoa que tem a voz ali, preste atenção na voz de Deus e dá ouvidos a Deus, você vai saber sair de cada situação, sair das adversidades, dos problemas, ali com a certeza de fé, ter a certeza que você vai vencer aquela guerra, aquela batalha, e o mal não vai ter ali acesso contra a sua vida. Então é importante nós estarmos atentos à voz de quem? A voz de Deus. E continuando aí, diz assim: pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas, duas vezes. Então ele recebeu o livramento ali mais de uma vez, porque atentou à voz da palavra de quem? De Deus. Todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, que você ouvir a direção dada por Deus, Deus vai poder dar livramento sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre as pessoas que você tem orado. Deus vai poder dar o livramento sobre a sua casa. Todas as vezes que você se atentar a ouvir a voz de quem? De Deus. Você é uma pessoa atenta às direções de Deus? Você é uma pessoa atenta àquilo que Deus fala segundo as Escrituras? Quando você atentar, você vai receber um livramento, que talvez Deus vai dar uma instrução para algo que você não deve fazer, uma atitude que você não deve ter, um comportamento que você não deve ter, uma forma que você não deve proceder. E quando você faz isso, quando você ouve a voz da palavra,
quando você ouve a Deus, quando você come do pão da palavra, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você é uma pessoa ali que presta atenção à palavra de Deus, você vai receber da parte do Senhor o quê? Livramentos. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente estar atento, se a gente está ouvindo a palavra, se a gente está ouvindo ali realmente o que Deus tem falado conosco, e não somente se a gente tem ouvido, se a gente tem colocado em prática cada palavra e cada ensinamento que Deus tem nos direcionado. Porque se nós estivermos praticando a palavra, vivendo o que a Escritura nos pede e nos ensina, nós também obteremos o quê? Livramentos nas guerras, nas batalhas, nas afrontas, nas ameaças do mal contra a nossa vida. Nós obteremos ali o quê? Livramentos, e grandes livramentos. E diz assim: então se turbou, versículo 11, então se turbou com o incidente, o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então o rei da Síria ficou pensando assim, o rei da Síria, né? Ele ficou pensando assim: não, só pode ter alguém aqui no meio do nosso povo que é a favor do rei de Israel, porque todas as vezes que nós vamos atacar ele, né? Vamos atacar o exército do povo de Israel, né? Aí acontece... O que acontece? Acontece que eles recebem um livramento lá e eles não passam pelo lugar. Aí o que o rei da Síria ficou pensando? Só pode ter alguém aqui que está contando, né? Ele está indo lá e está falando lá com o rei da Síria, ó, Israel, né? Contando lá falando com o rei de Israel, né? Sobre os ataques que a Síria iria o quê? Fazer contra Israel. Então por isso que o rei da Síria fala assim, ó, não me farei saber de quem dos nossos é pelo rei de Israel. Então o rei da Síria ficou lá meio confuso, né? Ele ficou pensando assim: não, só pode ter alguém aqui no meio do nosso exército, né? No meio do exército da Síria, que é a favor do rei de Israel. Ou seja, vai lá e conta para ele o que vai acontecer quando a gente vai atacar, porque não é possível. Eles já escaparam do ataque duas vezes. Eles ficaram ali pensando: não, eles já escaparam desse ataque 2 vezes, então só pode ser isso. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Olha para você ver. Ele falou assim: ó, não é isso não, hein? Não tem ninguém aqui que está contando nada não, hein? Lá para o rei da Síria não. A verdade é que lá em Israel tem um profeta de Deus, um homem cheio da unção, um homem cheio de Deus. Olha, que ele sabe até o que você pensa quando você está dormindo. Imagina, irmãos. Falou assim: ó, tem um homem de Deus lá chamado Eliseu. Ele é tão usado por Deus, ele tem uma sensibilidade à direção de Deus, que ele sabe até aquilo que você fala no seu quarto onde você dorme, na câmara, né, onde ele dormia, lá no quarto do rei. Ou seja, ele pronunciava algo ali e Deus falava lá no Eliseu. Ele pronunciava algo ali para atacar Israel. Aí o profeta da palavra, que tinha a unção de Deus, tinha o Espírito Santo de Deus, já sabia do ataque. Ou seja, Deus falava lá com Eliseu, avisa a Israel: ó, vai acontecer assim, ó, não passa por esse lugar, não tenha essa atitude, não passa nesse lugar ali, que ali o povo vai ser atacado. Ou seja, a comunhão do povo de Israel para com Deus fazia com que eles obtessem livramentos até diante das guerras. Quando você tem comunhão com Deus, você ouve a palavra, você ouve a pregação que é pregada dentro da igreja, revelada pelo Espírito Santo, dentro das Escrituras, ou seja, Deus falando contigo. Então, quando ali os ataques vierem contra a sua vida, você também vai obter o quê? Livramentos. O mal tenta se levantar contra a sua vida, contra a sua saúde. Você ouviu a voz da palavra? Eu te digo. O mal tenta atacar a sua família, tenta atacar o seu casamento, tenta atacar a sua mente, o seu emocional, tenta atacar ali
áreas da sua vida você deu ouvidos à palavra? Você prestou atenção nas Escrituras? Está prestando atenção no que está sendo pregado dentro da igreja? Não só prestando atenção, mas praticando e vivendo? Deus dá um livramento para você. Até o que era falado diante da câmara do rei lá na Síria, Eliseu sabia. Ou seja, algo que ninguém sabia, dentro do quarto do rei. Tinha como ninguém saber, não tinha ninguém ouvindo, não tinha ninguém escutando, mas o Deus vivo que ouvia, ouvia. Deus Todo-Poderoso, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, ou seja, aquele que ouve todas as coisas, está presente ao mesmo tempo em todos o quê? Em todos os lugares. Esse é o nosso Deus vivo, Deus Criador. Ouvia tudo e falava com o profeta o quê? Eliseu. E Eliseu, ali movido o quê? Pelo Espírito Santo, falava tudo aquilo que o rei estava falando, até dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio quarto, dentro do seu próprio reinado lá. Ali Eliseu já sabia. Então Eliseu já sabia dos ataques contra Israel. Eliseu já sabia de tudo, porque Deus falava, não é? Deus ali mostrava para Eliseu, para que Eliseu falasse o quê? Ali ao rei de Israel. Irmãos, por isso que a gente tem que estar atento à palavra que é pregada. Quando você vem na igreja, você ouve as Escrituras, a pregação, é Deus falando contigo, lembrando-se que Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus sabe, né? O que você fez ontem, com quem você conversou, amém, povo de Deus? Por onde você andou, que caminho que você pegou, assim? Que atitude você criou, quais são os seus comportamentos, e Deus conhece o nosso levantar, mas Deus também conhece o nosso quê? O nosso deitar, Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece. E a palavra e a pregação, ela sempre vai ser direcionada à nossa vida mesmo, aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos passando, porque Deus está presente, como o pastor falou, ao mesmo tempo. Lembra Deus que está aqui presente na igreja? É o mesmo Deus que está lá, presente na sua casa, nesse momento, sabe tudo que está se passando lá e acontecendo. Amém, de Deus? Mesmo que você não esteja lá, não sabe o que está acontecendo lá na sua casa. Mesmo que você esteja aqui, você não esteja no seu trabalho, esteja lá numa loja sua, no comércio, Deus sabe o que está se passando lá, o que está acontecendo. Ou seja, Deus, Ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, vê todas as coisas e ouve todas as coisas. Uma característica do próprio Deus. Deus falava ali através de Eliseu. Aí diz, continuando aí. E ele disse: vai e vê onde está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então o rei ficou curioso, assim, e que esse homem, esse tal de Eliseu, e tudo que eu falo aqui dentro do meu quarto, ele sabe. Não, pode lá enviar e trazer esse outro para cá. Pode lá trazer ele, eu quero saber como que pode. Tudo que eu falo dentro do meu próprio quarto, ninguém sabe, né? Estou aqui, imagina, o rei estava lá, pensando, planejando, né? Arquitetando, né? O mal contra Israel, arquitetando as coisas lá, planejando, né? Atacar Israel. Aí ele planejava lá e ficava pensando: vamos fazer isso amanhã. Amanhã eu pego esse povo, amanhã nós vamos atacar esse exército. E Eliseu, o quê? Já sabia o que ia acontecer. Eliseu era homem de quem? De Deus. E tinha ali a unção do Espírito Santo, que falava ali através da voz de Deus. Então Deus usava ali Eliseu para falar. Irmãos, Deus usa até hoje a sua palavra para nos falar e para nos direcionar as atitudes que nós temos que ter. Por quê? O diabo muitas vezes vai levantar guerras contra a sua vida, contra a sua vida. Guerras e batalhas espirituais, muitas das vezes batalhas espirituais contra a sua saúde, batalhas espirituais contra a sua casa, batalhas espirituais ali
muitas das vezes, contra a sua vida emocional, contra a sua vida espiritual, contra a sua vida sentimental, contra a sua vida financeira. E Deus usa a palavra para te orientar e te dar o escape. É por isso que você tem que estar atento às pregações que são feitas dentro da igreja. Estar atento. Pastor, eu não estou passando por isso não, mas pode ser que lá, daqui a uns tempos ou daqui a uns dias, venha uma investida contra a sua vida. E se você já tem a palavra de Deus, você vai saber como lidar com essa situação, vai saber como obter o livramento diante dessa situação. Você atentando à palavra, você atentando às Escrituras, sendo uma pessoa atenta àquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina, as pregações que você tem ouvido na igreja, como o mal se levantar, você já vai ver que ali as armas certas o que? Para contra-atacar. Você já vai ter o entendimento certo ali para você se levantar contra o inimigo, para você guerrear nas guerras, para você vencer o mal, para você vencer a enfermidade, para você vencer o tormento, para você vencer a perturbação, para você vencer a angústia, a tristeza. Ou seja, e olha para você ver, Deus te falando através da palavra, das Escrituras, você já pode até começar a orar em cima do quê? Daquilo, e já combatendo no mundo o quê? Espiritual, e repreendendo em nome de Jesus. Já pode começar a batalhar, a guerrear antes que o mal invista contra você. Antes que o mal invista contra a sua vida. Você já vai na oração, você vai combatendo, você vai repreendendo, você já vai dando a ordem, falar, diabo, na minha mente você não pode agir, na minha casa você não pode atuar, o espírito da morte cai por terra, o espírito de doença sai, o espírito de enfermidade sai em nome de Jesus, o demônio da perturbação, da contenda, da confusão que vem para matar, roubar, destruir, enganar, e no nome de Jesus sai. Aí você já vai combatendo e repreendendo o problema, o obstáculo, a adversidade, e no nome de Jesus sai. Se você se levanta contra mim e vem contra mim ou contra as pessoas que eu tenho orado, eu te repreendo, demônio, eu te repreendo, engano, eu te repreendo, mentira. Vai embora em nome de Jesus. Aí você vai combater. E Deus já te deu o que? O entendimento na palavra. Você já vai combatendo antes de você ser o quê? Você já vai montando ali a sua estratégia antes de você ser atacado, antes do mal vir. Porque o rei de Israel estava recebendo livramentos, e quando o exército vinha para atacar, Deus já tinha falado com o povo, e acontecia que eles não passavam por aquele lugar. Eles falaram, esse lugar não pode passar. O Eliseu já falou, então Deus falou com ele. Então, nesse lugar eu não vou passar. E se eu passar ali, o inimigo vai estar o quê? Ali o quê? Me cercando, esperando. E isso, eles obtinham o quê? É muito importante ouvir a voz da palavra de Deus. Principalmente a palavra que é pregada pela igreja. Por quê? Porque a palavra é revelada na unção do Espírito Santo. Ou seja, Deus fala através das Escrituras que é pregada dentro da igreja, na casa de Cristo. Ou seja, tem entendimentos e tem palavras que você vai entender quando você estiver na igreja congregando. Tem Escrituras, tem entendimentos da Bíblia que Deus só vai te falar dentro da casa de Deus. Tem entendimentos que Deus só vai te dar dentro da casa de quem? De Deus. Você vai só ser ensinado se você estiver congregando, se você estiver firme na oração, se você tiver uma vida com Deus de verdade. Mas tem que estar atento às pregações, estar atento às Escrituras, porque talvez o diabo venha com laços, venha armando vestidos contra a sua vida. Se você é uma pessoa que segue a palavra, quando o mal se levantar, o quê? Ele vai se levantar, mas ele vai se levantar o quê? Para cair. Ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para partir de retirar. Na sua vida ele não vai poder prevalecer. O diabo não vai entender. Como é que essa pessoa conseguiu livramento disso aí? Vencer mais uma batalha, eu fui para atacar ele, não deu certo, hein? Mas porque Deus já tinha te dado o entendimento na palavra. Você foi lá e obedeceu a
a palavra de quem? De Deus. Você foi lá e fez segundo as Escrituras. Você foi lá e agiu conforme a palavra de quem? De Deus. Todas as vezes que nós agimos com a palavra de Deus, nós obteremos vitórias e livramentos. E nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque Jesus a condenarás em juízos. E nenhuma investida do mal contra a nossa vida, nenhuma cilada do mal contra a nossa vida permanecerá de pé. Porque quando o diabo se levantar em nome de Jesus, se a gente estiver obedecendo e praticando a palavra, ele cairá por terra e partirá em rede. Por isso que é importante a pessoa estar vivendo e praticando a palavra. Não parecer que vive ou parecer que pratica a palavra. A pessoa tem que estar vivendo e praticando a palavra de Deus. Aquilo que é falado, que a gente sabe que ela na prática da palavra, no cumprimento da palavra, é que ela vai obter o quê? Livramentos. Aí ela não vai passar por um lugar onde não deve, ela não vai se envolver com pessoas que não devem, ela não vai ser enganada por ninguém. O diabo não vai ter investida contra a vida dela em nenhuma área, em nenhum setor da sua vida. Pelo contrário, ela vai ter uma mente sã em Cristo Jesus, uma mente centrada, comendo no pão da palavra, se alimentando da palavra, ela vai ser fortalecida para vencer todas as batalhas e todas as investidas do mal contra a vida dela, ou até contra a vida das pessoas que ela tem orado, lá e tem buscado a Deus. Amém, povo de Deus? Hoje nós vamos só até aqui, próxima sexta-feira nós vamos continuar essa palavra, e mais coisa aqui para a gente aprender. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, as Escrituras. Guarde no seu coração a palavra e o entendimento.